Gente, agora chegou a hora da gente conversar com a Janaína. Eu fico me perguntando, será que você tem algum trauma? Será que você sabe o que é trauma? E se você passa por algumas situações, será que você sabe como você pode se ajudar? Qual profissional que você tem que buscar? E quais são as pessoas que você vai conversar sobre esse assunto? Será que todo mundo pode te dar uma opinião? Cuidado, às vezes uma orientação de uma pessoa que não tem maturidade ou que não tenha vivenciado ou até mesmo que não esteja vivendo a situação, talvez vá lhe dar algumas dicas que não sejam interessantes. Por isso que a gente trouxe a nossa psicóloga hoje para bater esse papo com a gente. É um prazer, Janaína, estar aqui com você. Eu te chamei porque a gente precisava ter essa sensibilidade para falar sobre o assunto. E eu sei que você gosta, e eu sei que é muito importante a gente, num mundo tão difícil que nós estamos vivendo, onde as pessoas dizem que a sensibilidade, que a emoção está saindo mais e mais das pessoas, é nesse momento que a gente tem que tirar essa ideia. A gente tem que ter famílias melhores, pessoas melhores, mães melhores, filhos melhores, para a gente melhorar esse mundo que aí está, né? Bom dia. Exatamente. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço bastante o convite e espero contribuir muito com esse assunto que, como a Vanusa falou, é um assunto que eu amo, sou apaixonada. E eu acredito que não só nós, como psicólogos, devemos fazer esse trabalho, mas assim como a Vanusa, que admiro bastante, justamente porque ela ajuda a levar esse conhecimento e essa ajuda também para as mamães, que muitas vezes acabam se sentindo um pouco perdida, acabam carregando por muito tempo um sentimento de culpa. Eu gosto sempre de falar para as minhas mamães que muito mais do que culpa, nós devemos olhar para a situação com autorresponsabilidade, né? Com empatia, com consciência. Poxa, será que eu errei aqui? Será que eu fui demais? Será que eu fui de menos? Onde que eu posso melhorar? Eu acredito que essa consciência na parentalidade é que faz toda a diferença, Vanessa. Sabe, eu tenho percebido nos últimos tempos que quando as pessoas falam de comportamentos e atitudes entre mãe e filhos, entre mãe e filhas, o que a gente percebe? É que sempre tem aquela história de dizer assim, minha mãe é difícil conviver, é difícil conversar. Ela sempre me aconselha com algo que provavelmente, meu sonho, tudo que eu queria ser. Então fica muito aquela história, culpa daqui, culpa de lá e acaba nada sendo resolvido. E a gente vê muitas pessoas dizerem, olha, você tem que se afastar, você tem que fechar o ciclo, você tem que viver a sua vida. As pessoas colocaram muito na mente aquela história assim, a partir desse momento é a sua família. Existem situações ou não que você, diante de pressões psicológicas ou até momentos difíceis de diálogo, muitas vezes entre mãe e filhos, existe um momento que você pode dar uma recuada, mas não abandonar, porque a gente sabe que a palavra diz, honrar mãe e pai. Isso se faz necessário. Mas não quer dizer que você não possa ajudá-la a mudar um pouco aquele ambiente que não está muito legal. Ótimo, Vanusa. O que acontece? Acaba que em determinadas situações, essa mãe e esse pai, eles foram um pouco negligentes ou ausentes durante todo esse desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. E quando chega na fase adulta, não que seja errado a gente tentar ajudar, a gente tentar apoiar, aconselhar ou orientar, mas na infância e na adolescência é o período mais importante que a gente tem de direcionar, de ajudar, porque eu gosto sempre de falar assim, o que é mais fácil, construir ou reformar? Acaba que muitas vezes construir uma casa do zero é mais fácil. Você está lá com o terreno limpinho, então quando você constrói é mais fácil. Agora você pega uma casa que já está mais velha, que já está um pouquinho destruída, para reformar do seu jeito vai ser mais desafiador. Nossa, eu gostei dessa forma como você passou essa informação bem clara. Isso. E então, assim, eu acho que não existe certo e errado. Eu acredito que existe a dinâmica familiar que precisa... a orientação familiar é muito disso. Tem muita gente que fala assim, o que a psicóloga te orientou, como você falou, o que deu certo para você. E nem sempre aquilo que vai dar certo na família da Vanusa vai dar certo na minha.
Por isso a importância de a gente conhecer esse ambiente familiar, a dinâmica familiar. O tema hoje, ele fala muito desses traumas. O trauma, ele tem total importância nessa maternidade, nessa paternidade, porque eu, como mãe, vou ser aquilo que foi construído na minha infância e na minha adolescência, através dos meus traumas, através das minhas experiências. E falar em trauma, eu gosto sempre de trazer um tema muito importante, que é sobre as experiências adversas na infância. Esse tema, ele é pouco falado, mas ele é de muita importância. O quanto que impacta essas experiências que nós tivemos lá na infância, seja ela de abuso, tanto sexual, como físico, como verbal, que hoje em dia a gente acredita que o abuso verbal, ele não é importante. E ele é muito importante e causa muitos traumas e muitas sequelas nessas crianças e nesses adolescentes. É como você falou, chega um tempo na adolescência em que existe ou esse afastamento dos pais com o adolescente acaba se isolando, fica trancado no quarto, e eu escuto muito isso dos pais. Esse menino mudou da noite para o dia, hoje só quer saber do celular, só quer saber do quarto. Mas o que acontece? Isso foi construído na infância, entre os 0 e os 7 anos. Porque outra situação que é bem comum e que os pais não acreditam quando eu falo. A fase que essa criança está mais aprendendo é de 0 aos 3 anos. Nossa, é sério, hein? É sério. E tem estudos que comprovam que na gestação a criança já está criando, né? Já está sentindo. Então, tudo aquilo que aquela mãe passa de traumas, de impacto, aquela criança também está sentindo. As experiências adversas hoje na infância, ela traz estudos que comprovam que o que acontece. Vamos trazer exemplos. A criança está lá sofrendo no lar, o pai, que é alcoólatra, chega, que bate, que grita, que é violento. A criança está naquele ambiente. Então, ela está vivendo uma experiência adversa na infância. O que acontece com o organismo daquela criança que está em desenvolvimento? Ela passa a estar num ambiente em que ela sente que todo tempo ela está estressada. É como você já foi assaltado uma vez. Então, quando você vai para a rua, você fica com aquele sentimento de que você vai ser assaltado novamente. É o estresse crônico. O que o estresse crônico proporciona? Ele proporciona alterações no sistema imunológico, no sistema endócrino e no sistema nervoso central. E isso é comprovado em estudos que as experiências adversas na infância, elas causam doenças como diabetes, doenças cardíacas e até o câncer. Nossa, tudo isso que você vem trazendo de informação é muito importante para a gente lembrar. Olha, eu sou uma pessoa que eu lembro, através da minha memória afetiva, eu lembro de todas as fases que eu tive como criança, chegando na adolescência, indo para a fase adulta. Eu consigo dizer para você que todos os momentos que eu estive com a minha mãe foram momentos muito de zelo, de cuidado, de um amor, mas um amor do jeito dela, e vários momentos bons. Consigo recordar momentos que a gente viveu o que muitas crianças hoje não conseguem viver, e ao lado dela. Papai não podia nos acompanhar e mamãe é quem acompanhava a gente, era quem levava a gente para ir para o zoológico, para ir para o parque das crianças, para se divertir em lugares diferenciados. Me lembro da mamãe me levando para assistir o show do Menudos, na época, e algo que fica na memória afetiva. Mas vai chegando fases na vida que a vivência, algo que provavelmente ela tenha vivido lá na época dela, ou até mesmo na gestação da mãe dela, ou a educação que a mãe dela deu, você começa a perceber que algumas coisas vão acontecendo, são fases diferenciadas. E algo que me chama bastante atenção é que viver dessa memória afetiva me faz entender alguns acontecimentos que são chamados de erros. E que muitas vezes afastam os filhos ao ponto deles não quererem, muitos, honrar pai e mãe. E aí vem aqueles conselhos. Será que sua mãe não é uma pessoa narcisista? Não é o caso da minha mãe. Mas será que sua mãe não foi uma mulher que não viveu isso, que não quer que você viva? Será que os seus sonhos que você tem vontade de realizar não eram os sonhos dela? Enfim, gostaria muito que você falasse sobre essa questão de traumas. Porque hoje a gente vive uma época onde as crianças não vivem tanto a infância. Os pais
Digo logo, as mães não participam tanto, porque elas trabalham muito, muitas vezes não têm a liberdade de estar em casa se dedicando aos filhos, né? Acabam se dedicando a outras situações, como o trabalho, sendo o pai e a mãe da casa. E aí eu fico preocupada com o futuro destas crianças. Como vai ser a mente delas relacionada a estas mães? Como elas vão valorizar e honrar essa mãe? E aí eu queria que você falasse sobre a gente entender melhor essa relevância, né, de compreender a mãe com esse contato emocional e como construir uma afetividade e ao mesmo tempo um amor, um respeito, melhorar essa relação. A sua fala, Vanusa, quando você trouxe a sua mãe, né? Você falou desse apego seguro que você construiu, dessa construção de memórias que você construiu com tua mãe. E aí o que acontece? Nessa tua fala, sempre traz uma fala que é bem comum hoje em dia. Meu pai trabalhava muito, então minha mãe acabava ocupando esse lugar. E isso já é uma lacuna. Olha só. Isso já é um trauma. Porque por mais que não seja de forma consciente, hoje adulta, o que essa criança interior da Vanusa, lá no passado, ela entende sobre essa figura paterna? Hoje ela tem a consciência e ela comunica que é porque esse pai precisava trabalhar muito. Mas será que quando a criança é pequenininha, ela entende que esse pai está ausente, que esse pai não participa da construção dessas memórias justamente porque ele está trabalhando? E às vezes não. Então, é o que a gente fala da criança interior ferida. Ela cresceu com aquele sentimento de vazio ou com aquela ausência e que não foi de forma intencional que esse pai ou essa mãe agiu. Porque hoje não só os pais são ausentes, mas as mães também. Acaba que as mães precisam trabalhar, precisam se dedicar muito. E, Janaíne, como que a gente resolve? Não é quantidade, gente, não é o tempo que você vai passar a semana toda com teu filho, porque, inclusive, tem mães que não trabalham. Abriram mão do seu profissional para estar em casa cuidando dos seus filhos, só que o que acontece? Vivem irritadas, estressadas, impacientes, gritam com as crianças, batem. Então, será que está sendo produtiva essa construção de memórias? Então, quando a gente fala justamente disso, Vanusa, eu preciso me atentar para as minhas emoções. Eu, como mãe, eu preciso identificar quando eu estou indo de mais ou indo de menos. Hoje eu gritei com meu filho. Eu preciso parar e olhar o que me fez gritar. Às vezes o comportamento do teu filho, o comportamento da criança são gatilhos lá da infância. Daquilo que eu vi, o que eu ouvi, que foi construído através do meu pai ou da minha mãe. Foi ausência? Foi negligência? Foi uma criação permissiva? Porque hoje o que a gente vê bastante é isso, são pais permissivos, onde pela minha ausência, por eu estar no trabalho, eu permito que esse filho faça tudo. Eu não imponho limites, eu não imponho regras, porque eu me sinto culpada. Então, quando eu tenho que falar um não para o meu filho, logo atrás vem junto o sentimento de culpa. Nossa, mas eu já sou tão ausente e vou dar um não. Então, assim, o que acontece? Eu preciso identificar como que eu tenho sido como mãe. Janaíne, como que eu faço isso? Conhecimento. Não adianta eu querer... Eu escuto muito dos pais no sentido, mas meu pai foi assim, minha mãe foi assim, minha família foi assim e eu tô vivo. Eu apanhei e não morri. Tá, mas e os traumas que isso trouxe para a tua vida? E que pode levar para os filhos com que certeza, essas vai pessoas repetir vão ter. O padrão. Ou provavelmente nem filhos que essa pessoa não queira ter. E né? isso tudo é através dos traumas. E aí, como é que esses filhos podem lidar quando eles já chegam na fase adulta? Pessoas que estejam assistindo o nosso programa, às vezes, acabam rotulando. É narcisista, é uma pessoa difícil, cheia de erros, não deixou eu crescer, não deixou eu avançar. Como pode ser transformada essa situação? Porque muitas vezes você não vai conseguir transformar essa mãe que já tem uma certa vivência. Mas como você, sendo filho, pode, de uma certa forma, trabalhar para que você tenha filhos que venham entender que todo pai, toda mãe pode trazer algo que na mente deles pode ser erros, mas que eles possam dar continuidade numa geração, digamos que mais tranquila, onde relação entre filhos dá muito certo.
Durante a infância e a adolescência, nós precisamos entender que sempre podemos construir essa relação. O cérebro adulto, vamos primeiro pensar nisso, o cérebro adulto da família e desse relacionamento sempre vai ser do pai e da mãe. O cérebro da criança e do adolescente, ele está em construção. Então, se eu quero moldar essa criança, se eu quero moldar esse adolescente em comportamentos, precisa partir primeiro de mim. Janaína, hoje ele já é adulto, como que eu faço? Aí é mais desafiador. Eu, como mãe, eu preciso continuar buscando conhecimento. O nosso cérebro, o que acontece? Ele é neuroplástico, existe a neuroplasticidade. Não coloque na sua cabeça a crença de que você é velha, você chegou a uma idade, você não aprende mais e você não melhora mais. Isso é mentira. Não se engane com essa mentira. Tudo aquilo que você aprender novo hoje, independente da idade, seu cérebro ele está reconstruindo, ele está sendo moldado. Então, assim, lá na fase adulta dessa criança e desse adolescente, primeiro precisa existir a consciência. Ele identificar o que ele precisa mudar. O segundo passo sou eu querer. Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser um pai diferente, eu quero ser um pai melhor. Ele chegou ali naquela fase adulta com, digamos assim, com duas mochilas. A mochila que ele trouxe dessa família, dessa dinâmica familiar, daquilo que ele aprendeu, do que é bom e do que é ruim, e a mochila dele, que a partir dos 12 anos ele começa a construir a visão de mundo, a visão do eu, quem ele é. Então ele pega aquilo que é importante da base familiar, o que eu aprendi que é importante do meu pai e da minha mãe. Coloco na minha mochila e vou construir a minha vida. Mas essa mochila também tem coisas negativas. O que eu preciso descartar dessa mochila ou o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ressignificar? Porque o que aconteceu no passado não apaga. Está lá na memória. A tua dor, o teu sofrimento, a ausência desse pai, a falta de comunicação, os gritos, tudo aquilo que você viveu está aí. E a gente precisa olhar para essa dor, para esses traumas, não como dor, né? Mas sim como possibilidades de aprendizado, possibilidades de ressignificar e construir um futuro melhor, não só para ele, porque começa nele, mas principalmente para a geração, para os próximos filhos que ele irá construir. Eu queria que você deixasse dicas, né, para ajudar de uma certa forma essa relação entre filhos e mãe e filhos. Sabemos que certas mentes não vão mudar, mas se o filho, provavelmente, que é o que está avançando mais e mais, que vai trazer as novas gerações, puder dar uma tranquilizada, como é que a gente pode trabalhar menos a história do narcisista e tentar trabalhar mais o cuidado e o zelo? Muitas vezes não dá para você seguir junto com algo que está lhe fazendo mal, mas como você continuar valorizando e sabendo lidar com essa situação sem ficar dizendo que está tão errada e tentar conduzir de forma positiva. Consciência, Vanusa. Eu preciso ter a consciência de que tem algo errado. Se está doendo, se está incomodando, está disfuncional. Então eu preciso olhar para aquilo não como algo insignificante, isso é besteira, isso vai passar. Não, se acolhe, sabe? Olha para aquilo ali e busca ajuda. A gente se prepara para tanta coisa, a gente se prepara para Enem, a gente se prepara para um trabalho, faz MBA, faz especializações. A gente precisa ter a consciência que para sermos bons pais, boas mães, nós precisamos estudar, buscar conhecimento. A terapia não é só porque é narcisista ou tem ansiedade, depressão. Não, a terapia é autoconhecimento. E dentro desse processo eu me acolho. Eu vejo as minhas falhas, ninguém é perfeito, não existe perfeição, todos nós temos falhas. É a busca de como a gente precisa melhorar com as nossas falhas. E como melhorar um relacionamento com os filhos? Gente, amor, primeiro ponto, amor. Ame independente de amor. O amor constrói, o amor ressignifica, tempo de qualidade, passe tempo sem celular, sem tecnologia, sem outras pessoas, dedique tempo, olho no olho. Isso é tão importante, a criança se sente importante, pertencente, conectada quando você está ali, quando ele sente um bom dia, como foi seu dia? Janaína, eu faço isso, mas às vezes a gente está perguntando e, filho, como foi teu dia na escola? Foi bom, e ali morreu a história. Não, filho, pois me fala o que foi bom na escola, o que aconteceu
aconteceu de legal? Como foi teu trabalho? O que você conquistou? Aprofunda mais esse diálogo, que com certeza melhora muito o relacionamento. Muito bom, foi muito bom conversar com você aqui. Janaína Lustosa, psicóloga, veio falar sobre esses traumas que podem ser trabalhados e você não precisa dizer, me afasto, não. Você pode até se afastar, mas nunca desistir da sua mãe. Exatamente. Não é verdade? A gente silencia, porque nós somos o cérebro adulto, mas sempre acolhendo com amor, com atenção e com presença. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Janaína Lustosa, lá no Instagram, telefone 869-8101-2960. Obrigada, minha linda.